Ansiedade e comparação vão embora quando você descobrir que Deus não escolhe ninguém. É isso mesmo que você ouviu. Meu nome é Camila Rocha e hoje eu vou te trazer uma bela de uma verdade. Sabe aquela pessoa que você fica se comparando, olhando pra vida dela, falando, nossa, fulano é escolhido de Deus porque tudo dá certo pra ela. E aí você entra num ciclo de quê? De ruminação de pensamentos, achando que você não vale nada. E achando que Deus tem os preferidos dele. Mas deixa eu te contar, Deus não escolhe ninguém. Ele só capacita mais e ele honra mais aqueles que são mais disponíveis em coração. Escute com muito amor e com muita humildade que eu vou te falar. Isso aqui não é teologia de prosperidade, até porque quem acha que a vida com Deus é mais fácil, tá bem errado, tá? A vida com Deus é mais leve, ela não é mais fácil. E você olha pra uma pessoa e fala, meu, essa pessoa, ela, mesmo com dificuldade, ela tá agradecendo, ela tá feliz, ela tá passando pelas fases e tá fluindo, os caminhos da vida dela estão sendo abertos, ela está sendo colocada em lugares onde ela seria improvável de estar, logo essa pessoa é escolhida. Não, é aqui que eu quero te dizer que você também pode acessar isso. Eu vou te ensinar nesse vídeo como acessar esse caminho. A palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí as pessoas acham que esse escolhido, na verdade, se trata de Deus apontar para aquela pessoa e falar que aquela ali é a preferida dele. Só que, na verdade, Deus não faz acepção de pessoas. O que eu quero te trazer de informação aqui é que chamado todo mundo é. Só que escolhido é aquele que se quebranta na presença de Deus. É aquele que entrega, que abre o coração e age como uma criança com Deus. Então, o grande segredo aqui, que não é segredo para ninguém, porque tá na palavra de Deus, é haja como uma criança na presença de Deus. O que é uma criança? Uma criança obedece os pais. Uma criança olha para a vontade dos pais e fala, eu sei que a vontade dele é melhor do que a minha. E aí abre mão, abdica, obedece, não reclama e só continua seguindo. Isso é um coração obediente, um coração quebrantado, aquele que confessa em voz alta os pecados e tá tudo certo porque Deus é capaz de perdoar. Então entenda que a partir do momento que você fizer isso, escuta, porque eu estou fazendo isso e tá dando muito certo pra mim. A partir do momento que você pegar o teu coração, abrir ele na presença de Deus e falar, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais viver sobre a minha vontade, mas eu quero viver sobre a sua. Eu quero utilizar das ferramentas que o Senhor me dá e das que o Senhor vai me dar para que eu possa levar adiante o meu propósito de vida. Você pode ter certeza que coisas começarão a acontecer na sua vida. Eu te falo isso literalmente como um convite, porque Deus escolhe a todos nós ao mesmo tempo, só que Ele capacita mais e Ele eleva mais aqueles que estão mais disponíveis. Para você ficar disponível para Deus, basta você abrir o teu coração, ajoelhar no chão, fechar a porta do teu quarto e falar, Senhor, a partir de agora eu quero obedecer a tua vontade. Porque não tem coisa melhor do que você viver em obediência, confiando naquele que sabe cada passo que você vai dar e onde você vai chegar. Eu te falar que a sua vida vai dar um boom quando você lembrar que você é uma grande planta, só que no momento você não tem resultado porque você está na sombra. E o sol que você precisa, na verdade, é o desfrute que você não está tendo. Deixa eu te explicar melhor. Meu nome é Camila Rocha, eu sou médica e eu traduzo a medicina para você entender. No vídeo que eu faço, eu peço muita sabedoria para Deus para entregar de uma forma que todo mundo entende. Então fica nesse vídeo para você entender. A gente está numa era onde todo mundo fala sobre quanto você precisa ser produtivo, o quanto você precisa fazer dinheiro o tempo todo, o quanto você precisa ter trabalho focado o tempo inteiro, só que ninguém fala da parte do desfrute. Só que grandes atletas, grandes empresas já entenderam mesmo que se você não tem o desfrute, você não consegue performar na hora de fazer um trabalho inteligente. Aí você se pega 7 dias na semana trabalhando, pensando, se matando e não chega em resultado nenhum. Camila, e onde que entra a planta nisso? Pega esta linha de raciocínio, porque você é uma planta e eu também. Olha só, tá vendo? Isso aqui é uma planta. Para ela crescer, ela precisa enraizar, ela precisa receber água e ela precisa receber luz. São 3 coisas. Se ela não enraiza, ela cai. Se ela não receber água, ela morre. E se ela não receber luz, ela não tem energia para poder fazer essas 2 coisas. Por que eu e você somos planta? Veja só, a raiz é como o seu propósito. É naquilo que você se agarra, aquilo que te move, o motivo pelo qual você faz as coisas. A parte da água é a disciplina que você precisa regar todos os dias para que você cresça. Só que olha só, pega essa linha, pelo amor de Deus. Uma planta que tem raiz, que é regada, mas não é colocada no sol, aquela planta ela não tem energia suficiente para fazer o que ela veio fazer aqui. O que é o sol? O sol é o desfrute, é o recebimento de energia, a renovação da sua energia para que você tenha força para ter disciplina e seguir o seu propósito.
Eu não tô falando que a vida é só desfrute, mas se você não tem esse momento de aproveitar, de se divertir, de dar risada, o seu cérebro não vai desligar e você nunca vai entender que o descanso é a melhor forma de você renovar o seu propósito, de você encontrar com novas pessoas, de você dar continuidade no movimento da sua vida, entende? Então, genuinamente, eu quero que você entenda que você precisa do sol. Assim como a planta precisa do sol para ter energia, você também precisa do desfrute, do descanso inteligente para você poder renovar e seguir firme no seu propósito e o que você veio fazer aqui na Terra. Então não se culpe por descansar, não se cobre por você ter um momento de descanso, de passeio, de dar risada. Isso não é errado, isso é parte do processo, entendeu? Porque no fim das contas o descanso é parte da performance, entende? E você não é menos digno, menos digna por você estar descansando e deixando o seu corpo reestruturar tudo aquilo que você precisa para você voltar com tudo. Deus abençoe e bom descanso. Você só tá muito ansioso porque você desaprendeu a utilizar a linguagem abstrata para descrever as coisas. Meu nome é Camila Rocha, eu sou médica e eu traduzo a medicina para você entender. Verdade, o que eu vou falar nesse vídeo aqui pode ser cura para muitas pessoas. Então presta atenção do fundo do seu coração, porque eu pedi sabedoria para Deus para que vocês entendam isso. Vamos lá, nosso cérebro, ele tem 2 tipos de linguagem. A linguagem abstrata e a linguagem concreta. Todos os seres humanos, em sua maioria, utilizam a linguagem concreta para viver. O que é essa linguagem concreta? É a linguagem falada. Ela é composta pela semântica, ou seja, pelas palavras. Então você utiliza rótulos, falas, memórias, tudo em torno de palavras para você definir as coisas ao seu redor. Tipo, isso é bom, isso é feio, isso é legal, isso é uma árvore, isso é um céu. Isso é a linguagem concreta. Essa linguagem concreta que é que a gente vive hoje deixa a gente tão ansioso. Por quê? Porque ela reduz toda a realidade a nomes, a palavras. A gente define as coisas por palavras. E além disso, a gente pega as experiências que a gente tem e fixa elas a memórias já pré-existentes. Então, se você teve um trauma na sua infância, alguma experiência ruim, você vai no futuro ter uma experiência que você vai denominar como ruim também, e o seu cérebro vai automaticamente o quê? Ligar aquela do passado, porque elas compõem a mesma palavra. Pega essa linha de raciocínio aqui. Então você teve um trauma na sua infância, uma criança pegou um brinquedo da sua mão, puxou e você ditou aquilo como ruim. Quando você é adulto, você está no seu trabalho e o seu colega pegou aquela sua tarefa que você queria fazer. Para você se sentir bem. Aquilo, o seu cérebro, ele não vai interpretar aquilo como no presente, ele vai interpretar como no passado, porque tem o mesmo significado, o mesmo nome. Resumindo, quando você começa a utilizar as palavras e a linguagem concreta, você ativa a região pré-frontal baixa e as regiões temporais do seu cérebro, que são regiões altamente associativas, entendeu? Por isso que você fica com ansiedade, que você associa tudo. E ativando essas áreas, você ativa ainda mais a amígdala cerebral, que é quem é responsável pelo medo, pela ansiedade. Você diminui o córtex pré-frontal ali, que é responsável pela regulação. O que acontece? Você fica ansioso. É aí que entra a linguagem abstrata para você começar a usar no seu dia a dia. Ela é composta de formas, de sensações, além de movimentos internos e intenções. É uma linguagem que não define coisas por palavras, mas pelas formas, pelas sensações e pelos movimentos que trazem. Ao invés de você olhar para o céu e falar aquilo é uma nuvem, você começa a observar a forma sem ditar o que aquilo é. Se você começar a fazer isso com tudo que está acontecendo ao seu redor, você vai começar a perceber a sua mente desacelerar. Olha que riqueza de coisas. Respira fundo e descreve o que você vê nessa imagem sem utilizar nenhuma palavra. Comece a enxergar as coisas ao seu redor dessa forma que a sua ansiedade vai diminuir, você vai viver muito melhor. Deus abençoe. Se você é uma pessoa que acha que não pertence a lugar nenhum, que você não nasceu para aquele lugar, escuta esse vídeo. Se tem uma coisa que eu preciso te falar, é que você é literalmente do tamanho dos seus sonhos. E se você ainda não alcançou aquilo que tá no seu coração, é uma questão de tempo pra isso acontecer e eu vou te provar. Na minha vida, uma coisa que eu jamais imaginei é que um dia eu estaria aprendendo a pilotar helicóptero com 24 anos, sendo médica, influenciadora, trabalhando com internet a minha vida inteira. E com o comandante Hamilton, que é o maior e melhor piloto do Brasil. Eu falando assim pode parecer até uma coisa engraçada, só que o que eu quero que você entenda por trás disso é: vocês acham mesmo que eu, de 10 anos atrás, imaginaria que eu estaria vivendo isso no dia de hoje? É óbvio que não. Mas eu tinha uma coisa que me deixava diferente das outras pessoas e que me fazia até ficar excluída desse meio de pessoas que eu nunca consegui pertencer.
E essa coisa era eu ser diferente das outras crianças, das outras pessoas, a ponto delas não me compreenderem nos meus raciocínios, nos meus sonhos, naquilo que eu falava, as pessoas falavam que era grande demais pra mim. Mas tem uma coisa que eu nunca perdi no meio disso tudo, que foi o que me sustentou e que pode sustentar você no meio que você tá hoje, que faz você se sentir pequeno, sabe? O que eu nunca perdi foi a minha fé em Cristo Jesus. O que eu nunca perdi na minha vida foi o meu secreto com Deus. Foi eu olhar para os sonhos do meu coração e saber que quem colocou ali foi Deus. Então Deus colocou os sonhos no seu coração. E se Ele colocou sonhos no seu coração é porque Ele tem capacidade de realizar. Por mais que hoje o cenário não esteja favorável, vocês estejam no meio de pessoas que não querem o seu bem, que não querem o seu crescimento, é uma questão de tempo até você dar certo. E além de ser uma questão de tempo, também é uma questão de entrega. Então no seu secreto, entrega todos os seus sonhos e seus planos para Deus. Ó, fecha a boca. Não conta pra ninguém dos seus planos e dos seus sonhos. Entrega pra Deus no secreto. E você vai começar a ver as coisas acontecendo. Olha só quem tá chegando. Olha quem tá chegando. Simplesmente o comandante Hamilton. E aí? Olha só. Tá vendo, Vambora? gente? Coisa linda. Vamos que vamos. Bora lá. Nunca desista do seu sonho. Porque esse é o bem mais precioso que você tem. Não é, comandante? Nunca na sua vida. Você é o comandante da sua vida. Faça-o. Uau. Finalizamos com essa. Beijo.